Olá, vamos conversar hoje, vamos dar uma palavrinha sobre a atresia de vias biliares. Bom, vamos lá bater um papo. Atresia de vias biliares extra-hepático é uma doença progressiva, idiopática, de fundo idiopático, tem assim, algumas suspeitas do que pode levar, mas nada definido. Fibroproliferativa, ela vai progredindo da árvore biliar intra e extra-hepática, tá? Causada por uma obstrução biliar ou ausência da via biliar. Então, ou a via biliar é obstruída, ou você não tem a ausência, tem ausência dessa via biliar. A origem ela é desconhecida. Ocorre no período neonatal e ela tem graus, né? Graus de icterícia, graus de evolução, que nós vamos conversar dessa obstrução ou dessa atresia. É a causa mais frequente de colestase, de icterícia neonatal com aumento de bilirrubinas direta, né? Da colestase do recém-nascido. Quando não tratada a tempo, ela leva a uma cirrose biliar e morte. Né? Vamos lá, toda criança que possui uma icterícia neonatal, né, aumentada, as custas de bilirrubina direta, e que dure mais de 2 semanas, deve-se pensar em atresia de vias biliares extrahepáticas. Você deve investigar. Por quê? Porque existe uma certa urgência. O tratamento cirúrgico inicial, que é para postergar a cirurgia definitiva, que é um transplante de fígado, ela deve ser feita até 2 meses de vida. Então, a cirurgia que já é paliativa é até 2 meses. Se demorar, que é a cirurgia de Kasai, ou portoenterostomia. Se passar muito desse prazo, né, é óbito com certeza, né? Tá? Então, a gente faz a cirurgia de Kasai, ou portoenterostomia, até 2 meses de vida, para postergar, ganharmos um tempo, a criança crescer e você ter condições de procurar a possibilidade de fazer um transplante hepático. Essa é uma doença rara. No Japão, nós temos uma incidência aumentada em relação ao mundo. Quanto no mundo está entre quase 1 para 10 a 15 mil nascidos vivos, no Japão é 1 a cada 9.600. Ok? Ela é levemente mais comum no sexo feminino, 1,4 para 1. Lembrarmos que assim, a incidência é de 1 para 10 a 15 mil, sendo que no Japão é mais frequente, 9.600. Ok? A atresia de vias biliares, né, ela é dividida de duas formas. Né? A atresia de vias biliares perinatal ou não sindrômica, que é a forma mais light, ou melhor, e graças a Deus ela ocorre em 80% das situações, né, que a perinatal ou não sindrômica não vem associada à síndrome. Normalmente as crianças nascem bem, sem icterícia, com sistema biliar normal, permeável. Aí começa um processo inflamatório progressivo de fibroproliferação e vai obstruindo a via biliar. E a criança, nos primeiros 2 meses de vida, ela vai desenvolvendo uma icterícia, né? Vai fazendo fezes acólicas, uma urina colúrica escura, ok? Ela vai desenvolvendo a doença. E você tem a atresia das vias biliares, a forma mais grave, que é a sindrômica ou embrionária. Graças a Deus ocorre em 20% dos casos. Você já viu que a incidência é alta, é rara, né? 1 para 10 mil, 15 mil, que é uma incidência é raríssimo. E graças a Deus a forma sindrômica ou embrionária é 20% desses casos. Está associada a outras malformações congênitas, como polisplemia, malformações cardíacas, malformações renais, anomalia no retal, que é o ânus imperfurado, atresias intestinais, vício de rotação intestinal, citos abdominais inversos totais. A formação e diferenciação do ducto biliar está prejudicada por mutações geneticamente já identificadas, causando secundariamente uma resposta inflamatória no sistema ductal. Esses casos são muito piores. A etiologia independe do tipo de atresia de vias biliares. Ambos os grupos apresentam inflamação e fibrose do trato do sistema pórtico. Colestase, aumentando a icterícia as custas de bilirrubina direta, devido à presença de pigmentos biliares nos hepatócitos e nos ductos biliares. Necrose focal das células hepáticas. Transformação de células gigantes e proliferação do ducto biliar que geram perda da permeabilidade dos ductos biliares extrahepáticos. Desses achados, os mais sugestivos das vias biliares são a fibrose portal, né, que ela é proliferativa, ela vai aumentando, pegando todo o sistema todos os ductos, né, uma proliferação ductular, né, e a progressão da fibrose, tá ok? Aqui você tem a anatomia do fígado, pâncreas, duodeno, vesícula.
para você entender a via biliar, o ducto hepático intrahepático direito, esquerdo, formando o canal comum, o ducto hepático comum, que vai se unir com o ducto cístico, que vai formar o colédoco, que vai desembocar no duodeno, tá ok? E aqui você tem o desenho do pâncreas, cauda, corpo, cabeça do pâncreas, o intestino delgado, ok? Vamos entendendo. Aqui você tem a anatomia do pâncreas com o ducto de Wirsum, desembocando na papila maior, e o ducto de Santorini desembocando na papila, formando a papila menor do duodeno, tá ok? E o colédoco em verde, tá ok? Ducto pancreático, o colédoco em verde, tá ok? Desembocando, formando a papila duodenal. Aqui uma visão endoscópica, né, por CPRE, ou colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, né, uma visão endoscópica da papila duodenal, tá ok? E vamos para a classificação dos ductos. Você tem o tipo 1, que é 5% das vezes, o mais comum é o tipo 3, tá? Acomete o ducto biliar comum, colédoco, e os ductos, né? E os ductos proximais, são pérvios, tá ok? Opa, saiu da página, vamos voltar, são pérvios. Você vai ter a vesícula, em geral, que contém bile. Então, você está vendo no tipo 1 que o ducto biliar comum, o colédoco, é a parte que está comprometida. É exatamente isso. O tipo 2 ou 3%, que é 3% dos casos, acomete os ductos hepáticos, tá? O problema está aqui para cima. A vesícula não contém bile, mas é porque não entra, não chega a bile, né? E você tem a secção dos remanescentes proximais que demonstra lumes biliares distintos. Então, você observa que a obstrução não é aqui para baixo, está lá para cima. O tipo 3, uma situação mais caótica, uma obstrução maior. A atresia envolve o ducto hepático direito, esquerdo, comum, né? Se estende ao porta-hepatos, né? Então, está tudo atresiado, uma situação extremamente mais grave. Então, vocês estão observando do tipo 1, 2 e 3 uma progressão na gravidade. O tipo 1 é extremamente mais light de se corrigir, tá? O tipo 2 já começa a complicar, o 3 mais ainda, ok? Vamos para quadro clínico ou apresentação clássica. A apresentação clássica é uma criança amarelinha, ictérica, as custas de bilirrubina direta, icterícia persistente, que ultrapassa as 2 primeiras semanas de vida. Uma colia fecal, né? Uma urina escura e um fígado extremamente aumentado. Nos estágios iniciais da doença, o estágio geral está preservado até o crescimento ponderostatural, mas à medida que a cirrose progride, você vai ter doenças relacionadas à cirrose hepática, o aumento do fígado e do baço, consequentemente hipertensão portal, ascite, você vai ter as varizes esofágianas, hemorragias, você vai ter falta de absorção de vitamina K, que vai causar mais hemorragia, vai ter hiperbilirrubinemia, as custas de bilirrubina direta, isto vai dar uma coceira no corpo, vai dar um prurido, você vai ter aumento de algumas enzimas, alguns exames laboratoriais, você vai dosar aumento de TGO, de TGP, de gama-GT, de hipobuminemia, né, a albumina baixa, e a alteração do coagulograma, inclusive por causa da falta de absorção de vitamina K. Você vai ver uma criança ictérica, mais de 2 semanas, muito ictérica e as custas de bilirrubina direta, as fezes totalmente acólica, lembra hepatite, ou mais feio do que hepatite, a urina extremamente escura, a gente chama de colúria, totalmente diferente de uma urina normal, um fígado absurdamente aumentado. Diagnóstico. A criança com icterícia persistente, mais de 2 semanas, é uma forma de você começar a pensar nela. Sempre bilirrubinas diretas aumentada, com acolia, com colúria, elevação de TJ, TGP, elevação de fosfatase alcalina, gama-GT, albumina diminuída, e você vai ter problema de coagulação. Você vai ter o tempo de protrombina aumentado, INR aumentado, né? Deve-se fazer a investigação completa, laboratorial, para se confirmar as causas de hiperbilirrubinemia, tá? Os testes iniciais para todos os bebês, os exames que nós devemos fazer em todos os bebês básicos são esses. Bilirrubinas totais e frações, precisa saber qual está aumentado, se é direto ou indireto, que muda o grupo de doença. TGO, TGP, né? Avalia a lesão dos hepatócitos. Fosfatase alcalina e gama-GT, avalia as lesões biliares. Além de distúrbios genéticos, metabólicos, pode ser dividido em categorias de gama-GT altas e baixas. É um marcador sensível para obstrução biliar,
né, ou processo inflamatório biliar. Por isso a importância desses exames. Proteínas totais e frações com albumina. Avalia a função do hepatócito. A baixa albumina sugere a má nutrição. Perdas renais ou má função da síntese hepática, no caso da nossa doença, é a síntese hepática que está diminuída. Tá? Eletrólito, bicarbonato, glicemia, alteração desses exames sugerem outras doenças que não atresia das vias biliares extrahepáticas. Tá bom? Você também tem que fazer um hemograma com um leucograma, onde você vai avaliar se leucograma normal ou alterado, se plaqueta normal ou alterado. Lembrarmos que na medida que você evolui com hepato, esplenomegalia, você faz a plaqueta cai, você faz o sequestro esplênico, né? Você faz um hiperesplenismo, tá? Proteína total, tempo de protrombina, o INR e a proteína total PTT, eles vão estar alterados, né? Avalia a função dos hepatócitos e a deficiência da vitamina K. Eles são vitamina K dependente. Resultados anormais indicam deficiência da função da síntese do fígado e deficiência de vitamina K. Ureia e creatinina, para você avaliar a função renal, triglicerídeos e colesterol, porque isso é função hepática e o fígado estando cirrótico, evoluindo para uma cirrose avançada, você vai ter alteração deles. Você vai ter, tem que saber o grupo sanguíneo, o RH, CUMES direto, pesquisa de doença hemolítica do recém-nascido ou outras anemias autoimunes, mas quando isso ocorre, as bilirrubinas alteradas são as custas de indireta. E neste caso, na nossa doença, é as custas de direta ou conjugada. Fazer contagem de reticulócito e esferócito, porque também vai avaliar outras anemias. Bom, os testes adicionais para avaliação de doenças sistêmicas e doenças específicas do fígado. Então, você vai ter que fazer um exame de urina, ou cultura, para excluir infecções do trato urinário e outras doenças renais, cultura do sangue, para ver se algum foco de sepsis, análise de sorologia daqueles vírus clássicos que a gente investiga sempre em criança, em bebê, o Storches, né? Que é toxo, rubéola, citomegalo, herpes simples, sífilis, HIV, né? Sorologia para hepatite A, B e C e teste do suor para você afastar fibrose cística, né? Mucoviscidose, ok? Os testes adicionais para avaliar outras doenças hepáticas vão eletroforese de proteína, onde você vai investigar as anormalidades das proteínas do sangue, anemia falciforme, outras, talassemia, outras doenças do tipo, substâncias redutoras de urina, como galactosemia, lactente ingerindo, né, lactose, ácidos biliares séricos, né, para você avaliar as colestases, fenótipo de inibidor de protease, tipo PI, os alelos primários associados à doença hepática são homozigóticos, então PIZZ ou heterozigose de PISZ, ok? Você vai fazer análise do ácido biliar, urina, por FAB-MS, usado para diagnósticos de distúrbios sintéticos do ácido biliares, que podem apresentar colestase com baixa gama-GT. Teste metabólico, por distúrbios, é usado para diagnosticar distúrbios sintéticos dos ácidos biliares, e podem apresentar essa colestase baixa, que eu acabei de falar, desculpa. Repetindo, testes metabólicos, se suspeitar de uma desordem metabólica, rastreio inicial, inclui aminoácidos plasmáticos, ácidos orgânicos de urina, perfil de acetilcarnitina, amônia, lactato piruvato. Tá? Você faz a razão do lactato piruvato. Teste genético para identificar doenças genéticas. Tem uma infinidade de doenças genéticas que não estão cadastradas, ou pelo menos as conhecidas. Né? Fazer um ultrassom, você vai visualizar o trígono fibroso, você vai ver a vesícula biliar vazia ou atrófica, porque não está entrando bile nela, a vesícula está sempre vazia, atrofiou, ela não desenvolveu porque nunca entrou bile nela. Você vai ver o hilo hepático hiperecogênico, que a gente chama de sinal do cone fibroso, presença eventual de um cisto no hilo hepático, e basicamente a imagem é clássica, né, com esse triângulo fibroso, né, ausência da vesícula, ramos portais representados, né, é o clássico. Bom, você pode fazer uma colangiografia, né, que é realizado quando a vesícula aparece normal ou ultrassom, pode ser feita via percutânea, né, pode ser durante a cirurgia, né, e nós podemos fazer uma colangiorressonância, né, que é menos intervencionista, né, um exame atual, não invasivo, você verifica, avalia a árvore biliar, né, permite o diagnóstico de exclusão ou confirmando a atresia de vias biliares, porque você vê toda a árvore biliar. Tá? Pode ser feita uma cintilografia,
né? A cintilografia, ela capta o radiofármaco pelos hepatócitos e avalia a excreção no intestino, né? Se você tem uma atresia das vias biliares, a captação pelo fígado, ela ocorre, mas a excreção para o intestino está obstruída, então não ocorre a excreção. Isto bate o martelo de atresia das vias biliares. Quer dizer, o fígado capta, mas não tem como excretar porque está obstruído, tá? A falha na excreção dos radiofármacos sugere atresia de vias biliares, mas, mas não permite excluir outras doenças. Então, você não consegue dizer, está eliminando para o intestino, todo o sistema biliar está normal. Tá? Qual é a doença? Bom, então, não sei, que não é atresia de vias biliares. Tá bom? Vamos lá seguir. Biópsia. A biópsia é fundamental, né? Sempre estão correndo atrás de nós para fazermos essa biópsia. Ela pode ser percutânea, por agulha de punção, né? Você faz uma punção e uma biópsia percutânea, indicada nos bebês que evoluem colestase, permite a visualização do espaço intralobular, diferencia as atresias biliares de outras causas intrahepáticas, e você não está abrindo, não está levando para o centro cirúrgico, no sentido de anestesia. Tá até cedo, o nenê, você até faz isso, mas não é cirurgia de abrir efetivamente o nenê, é uma agulha guiada por ultrassom. Tá? E aí você vai fazer o histológico, né? E vai ver extensões portal expandindo com proliferação do ducto biliar, se tem edema portal, se tem fibrose ou inflamação dos ductos biliares. Tá? Então, a biópsia percutânea é muito válida. A biópsia ainda permite outros achados, como se tiver pobreza de ductos biliares, pode ser síndrome de Alagille, partículas citoplasmáticas compatíveis com deficiência de alfa-1 antitrypsina, inclusões de hepatocelulares, que podem ser infecções por citomegalovírus. Você pode suspeitar de ter granulomas, suspeitando de tuberculose, quer dizer, ele te dá outros diagnósticos, tá bom? A laparotomia é para fazer a cirurgia de Kasai. A cirurgia de Kasai, ela não é definitiva, é um intermediário, mas ela permite com que a criança cresça, se desenvolva, embora sempre com muitos problemas, mas esse crescimento permite com que você ainda corra atrás em tempo para fazer um transplante. Ela deve ocorrer nos primeiros 2 meses de vida, e é uma portoenterostomia. Observe bem, é um Y de Roux, isto aqui forma um Y, você pega uma alça do intestino delgado, e você, de 40 centímetros aqui, anastomosa direto aqui na face inferior do fígado, exatamente onde está o porta-hepatis, tá ok? Com a boca aberta no fígado, né? O intestino, a boca aberta. Essa alça tem por volta de 40 centímetros, e mais ou menos uns 40 centímetros do duodeno para cá, você faz a anastomose aqui. Então, toda a via biliar drena para cá, pegando o trânsito intestinal. Bom, seguindo, né? Diagnósticos diferenciais. Isto é muito importante. É o que deixa a criança amarelinha, né? E que pode não ser atresia das vias biliares extrahepáticas. Na verdade, diagnóstico diferencial. Então, você tem doenças, você vai ver quantas doenças, né? Nós vamos abrir um leque de várias doenças, onde nós vamos investigar um monte de coisa que pode deixar a criança amarelinha. Então, você tem causas intrahepáticas, depois nós vamos falar das extras hepáticas. Intrahepática, colestase associadas a processos infecciosos. Pode ser infecção por vírus, como citomegalo, herpes vírus simples, vírus da hepatite B, HIV, parvovírus, né? Pode ser por bactérias, né? Qualquer bactéria. Pode ser por protozoários, o mais comum é toxoplasma, tá? Intrahepáticas ainda, doenças metabólicas. Defeito do ciclo da ureia, como colestase neonatal associada à deficiência de citrina ou deficiência de arginase. Pode ser distúrbio dos metabolismos dos metais, como hemocromatose neonatal, sobrecarga infantil de cobre, não wilsoniana. Tudo isso abre milhões de doenças a se estudar. Desordens do metabolismo dos lipídios, como doença de Neumann-Pick, tipo C, doença de Woman, doença do depósito de éster de colesterol. Desordens do carboidrato, então nós vimos da ureia, dos metais, dos lipídios, dos carboidratos, como galactosemia, frutosemia, glicogenose tipo 4. E dos aminoácidos, como tirosinemia, hepatopatias mitocondriais. Observe quantas doenças metabólicas. Tá? Veja quantas intrahepáticas por infecção, veja quantas intrahepáticas metabólicas. Tá bom? E agora vamos para as formas hereditárias de colestase também intrahepáticas, né? Desordens dos transportadores de membrana ou de secreção,
deficiência de transportadores de ácidos biliares, como deficiência de BS e P, progressiva e persistência, PF e C2, doenças benigna e recorrente, como BRI e C2. Deficiência de transportadores de fosfolípidos, né? Deficiência de MDR3, ou PFI-C3. Deficiência de transportadores de íons, como fibrose cística. Deficiência de F1-C1, progressiva e persistência, doença de Bailler, ou benigna e recorrente de BRL-C1. Ictiose neonatal, que é uma síndrome da colangite esclerosante. Artrogripose, síndrome de Agenais, síndrome de colestase e linfedema, deficiência de alfa-1 antitripsina. Continuando o diagnóstico diferenciais, vamos mudar o item. Agora, desordens da biossíntese da conjugação dos ácidos biliares. Nós temos que investigar deficiência de 3-beta-hidroxiesteroide, deficiência de 3-oxiesteroide 5-beta-redutase, deficiência da oxisterol 7-alfa-hidrolase, hipercolesterolemia familiar. Deficiências secundárias, como doenças, distúrbios peroximais, né, como síndrome de Zellweger, tá? Desordens da embriogênese, como síndrome de Alagille, né? O defeito de Jaged, que é assim que pronuncia. Uma formação da placa ductal, entre elas a doença de Caroli, que é a mais famosa, tá? E algumas não classificadas, como síndrome McCann, Albright, defeito funcional de Wheeling, síndrome infantil indiana, ou síndromes endócrinas, como o hipotiroidismo, né, congênito, panhipopituitarismo, ok? Doenças genéticas como Down, outras trissomias, Turner, Zellweger, ok? Doenças de depósito, como a doença de Gaucher, uso de drogas ou toxinas tóxicas, como endotoxemia, né? Ou associada à colestase por nutrição parenteral prolongada, hidrato de cloralantibióticos e outras drogas, tá? E períodos de hipóxia e hipoperfusão. Não quero que guarde tudo isso. O foco da aula é a atresia das vias biliares, extra-hepática. Só estou mostrando como o diagnóstico diferencial, quantas doenças dão colestase, quantas doenças você tem que investigar, tá? E continuando, lúpus neonatal, Caroli, ductopenia não sindrômica, ou hepatite neonatal idiopática, ductopenia não sindrômica, e de extrahepáticas, as extrahepáticas são as cirúrgicas. Todas as outras que eram intrahepáticas são doenças acompanhadas pela pediatria, pela genética, pelo endócrino, né? Mas não se opera. Estas são as cirúrgicas, ok? É onde nós vamos avaliar as atresias das vias biliares extrahepáticas, cisto de colédoco, perfuração espontânea das vias biliares, colédocolitise, colangite esclerosante neonatal, estenose das vias biliares, compressão externa das vias biliares, tumores, geralmente, ou massas. Observe quantas coisas clínicas nós temos que investigar primeiro para depois afastar, tá? O tratamento. Já falei que o ideal é que você faça a cirurgia de casais e mesmo é nos primeiros 2 meses, podendo se arrastar até o terceiro, tá? Mas o ideal é até os primeiros 2 meses, podendo ser até 3, que é o Y de Roux, né? Derivação bilodigestiva em Y de Roux, com anastomose da alça intestinal diretamente no parênquima hepático, do pórter hepático, né? Hepático, local de confluência dos ductos biliares direito e esquerdo, né? Onde o processo de fibrose ocorre e a atresia, ok? O tratamento. A taxa de sucesso da cirurgia não é uma maravilha, né? Menor do que 10%, é um paciente grave, uma doença grave. A maioria das crianças evoluirá com cirrose hepática, sabidamente, né? A cirurgia é só para protelar para o transplante hepático, não é para curar, é para ganhar tempo. O transplante hepático vai ocorrer em algum momento da vida, né? A cirurgia de casal é benéfica? Sim, porque você prolonga o tempo de vida para o transplante. E aí a criança está maior, mais velha, de tamanho melhor, você tenta melhorar ela clinicamente, né? Após a cirurgia de casal, o recém-nascido mantém segmento com a equipe da cirurgia pediátrica e do transplante hepático. Os principais cuidados pós-operatórios são voltados para a profilaxia de episódios de colangite, porque você unir uma alça intestinal diretamente recolhendo a bile do fígado e indo direto para o intestino, não impede que a bactéria do intestino vá para o fígado. Faça o caminho contrário, né? Porque você uniu o intestino diretamente com
com o sistema porta, né? E isto também, além dessa colangite, vai acelerar o processo de cirrose hepática, mesmo após a cirurgia de casal. O pós-transplante, né? Gols, em 96, ele descreveu 190 transplantes hepáticos para atresia de vias biliares, onde a sobrevida em um ano foi de 83%, em 2 anos de 80%, e em 5 anos 78% das crianças sobreviveram, tá? Sem transplante é óbito, tá? Sem transplante todos morrem, ok? Nós estamos encerrando o assunto. Aqui tem um organograma das complicações da cirurgia. Parece simples? Não é. Então vamos lá, atresia das vias biliares. Você tem complicações do tratamento da portoenterostomia, que é a cirurgia de casal. Esta cirurgia já não é pequena, já é grande, com uma boa mortalidade, com bastante complicações, tá? Ela pode levar a colangite. A colangite leva a colestase leva a colangite. Um leva ao outro, tá? Você vai ter retenção dos componentes da bile. Você vai ter aumento das ácidos biliares, aumento de colesterol, aumento de bilirrubina, aumento de cobre. Isso vai levar aumento dos ácidos biliares, vai dar prurido, hepatotoxicidade. O aumento do colesterol, chantelasmas, tá? Placa de colesterol acumulada, né? O aumento da bilirrubina, a icterícia com coceira, aumento do cobre, hepatotoxicidade. Com relação à colestase, você vai ter redução da bile no intestino. Isso vai deixar a redução da concentração de sais biliares no intestino. Então, você vai ter uma má absorção, você não tem os sais biliares, tá? Que vão emulsificar as gorduras. Então, você vai ter, primeiro, esteatorreia, você não tem como emulsificar a gordura. Você vai perder muito da tua gordura, né? Muito da tua comida vai perder. Esteatorreia. Isso vai levar à desnutrição, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Por outro lado, essa má absorção vai dar deficiência de vitaminas lipossolúveis. Por quê? Porque você não está emulsificando as gorduras. Você vai ter deficiência de vitamina A, D, E e K, ou como a gente chama, DECA. Tá? D, E, K, DECA. Né? A falta de vitamina A vai levar à cegueira, da vitamina D ao raquitismo. A vitamina E, degeneração neuromuscular. A vitamina A, as coagulopatias que a gente já conversou. Sabemos que essa colestase, essa atresia das vias biliares com essa colestase é uma doença hepática progressiva, leva à hipertensão portal, varizes de esôfago, sangramentos, cirrose biliar. Essas varizes esofagiana, hiperesplenismo, ascite, insuficiência hepática, síndrome hepatopulmonar, síndrome hepatorenal. Pessoal, doença grave. Espero que tenham entendido. Vamos encerrar aqui o nosso bate-papo. Uma doença grave de mortalidade razoável, de cirurgias gigantes. Precisamos de um porte hospitalar grande, de uma UTI neonatal, de uma UTI pediátrica boa, com uma equipe multidisciplinar trabalhando juntos. Um abraço a todos. Até mais.